Chegando em Guarulhos, fomos impedidos de embarcar com a nossa pet para o voo. Acompanhe esse vídeo que a gente vai te explicar essa história tintim por tintim. Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos fazendo esse vídeo, conforme prometemos, para contar tudo o que aconteceu no nosso embarque com a Meg para o exterior, em que a gente foi impedido de embarcar no avião. Então a gente vai contar, vamos tentar fazer um resumo desde o início, tá? Para que vocês entendam tudo o que aconteceu, por que aconteceu, como que essas coisas acontecem, como que a gente pode resolver. O nosso primeiro voo era de Navegantes para Guarulhos e a gente foi pela Latam. A gente vai falar aqui porque foi muito bom, fomos muito bem atendidos, chegamos para fazer o check-in. E a moça do check-in não tinha ainda conhecimento da Meg, mas ela checou a documentação, estava tudo correto. Ela pediu pra gente aguardar uns minutos, que ela ia fazer uma ligação, alguma coisa assim. E aguardamos acho que uns 10 minutos no máximo. Ela voltou dizendo que estava tudo ok, foi muito simpática, foi muito legal. E foi tudo certo. A gente chegou 3 horas antes no aeroporto, conforme indicado pelos advogados e pela assessoria que a gente contratou. E na verdade não era necessário porque o aeroporto estava praticamente vazio quando a gente chegou e foi muito rápido o check-in, então a gente não teve problema nenhum. O nosso voo de Navegantes para Guarulhos durou 1 hora e 10 mais ou menos, e foi tudo muito tranquilo, fomos muito bem recebidos, a Meg foi muito bem tratada e deu tudo certo nessa parte da nossa viagem. Chegando em Guarulhos, nós fomos para a fila do check-in da companhia aérea que faria o translado internacional. Entramos na fila com antecedência, chegamos no caixa de check-in, fizemos o check-in, foram verificadas todas as documentações, estava tudo ok, conforme o planejado, né, conforme nós já havíamos nos organizado, e chamaram o gerente da companhia aérea para a gente poder conversar um pouco. O gerente da companhia aérea nos passou todas as informações necessárias e deixou bem frisado que dentro do espaço nacional, dentro do território nacional, estava tudo ok com o nosso voo, porém precisávamos da autorização do piloto do avião para poder embarcar com a Meg. Por quê? Como se trata de uma empresa de fora do Brasil, e o voo para fora do Brasil, a medida liminar tem validade a partir do momento em que o piloto do avião e a sua equipe aceite a Meg a bordo. O pet, no caso, a bordo. Bom, aguardamos, creio eu, que por umas 2 horas e pouco, para a chegada da equipe de voo, né, do time de voo, e o gerente foi conversar com o piloto, a chefe de cabine. Para ela não teria problema algum, levando em consideração que a Meg ficaria fechadinha, a gente só abriria de vez em quando a bolsa de transporte para poder, né, alimentar, dar água, ver se estava tudo bem, e fecharia novamente, não tiraria ela de dentro da bolsa de transporte. Por outro lado, o piloto pediu para aguardar porque ele iria pensar na situação, porque quem manda no voo é ele e não uma liminar judicial, conforme ele comentou. Pois bem, aguardamos mais uns 40 minutos até começar o embarque do nosso voo, e nesse momento a gente já estava bem aflito, não só nós, mas toda a equipe em terra da empresa, incluindo o gerente, estávamos bem aflitos aguardando um retorno do piloto. Quando estava finalizando ali o processo de embarque, o gerente da companhia foi até o avião, atrasou o embarque, justamente para conversar novamente com o piloto e saber a sua posição, porque por ele a gente embarcaria tranquilamente. Nós não tivemos retorno negativo algum da equipe da empresa em terra e da equipe de bordo, mas o piloto, por sua vez, foi ao contrário. O piloto falou que como é ele que manda, literalmente ele falou isso, como é ele que manda no voo, nós não embarcaríamos porque não é uma liminar judicial de um juiz brasileiro que autorizaria tal. E que se porventura fosse autorizada a nossa entrada com a pet na cabine no avião,
se nós abríssemos a bag de transporte, a caixinha de transporte, ele automaticamente avisaria a polícia do país de destino, né, do país de conexão no caso, e nós seríamos presos pelo país da conexão, automaticamente. Então, por esse motivo que a gente não conseguiu embarcar no nosso dia de viagem normal. Ficou latente que o ego se sobressaiu a uma liminar judicial, e isso não fomos nós quem falamos, foi até o próprio gerente da companhia aérea de terra, que ele não via problema algum, mas que infelizmente o ego do piloto falou mais alto do que uma liminar judicial, porque ele se achou no direito de decidir por nós. O nosso primeiro ponto foi o que fazer agora. E aí, a partir disso, nós tivemos um outro respaldo da equipe. Então, conforme o Junior falou, a equipe os atendentes do aeroporto ficaram bem frustrados, porque eles deixaram muito claro que eles acatariam a liminar judicial, para eles não teriam nenhum problema, até porque um coelho faz menos barulho, por exemplo, que um cachorro, que um gato, e não tem nada que possa impedir, que possa atrapalhar alguém ter um coelho na cabine do avião, né? Até porque coelho não precisa nem de vacina, nem de medicamentos, nada para viajar, porque coelho não transmite nenhuma doença no Brasil. Então, eles também ficaram bem frustrados, e todo o pessoal da companhia aérea que estava ali, estava tentando muito ajudar a gente estava a 15 minutos do avião partir e as nossas malas na porta de embarque para tentar embarcar naquele avião, e parece que o piloto fez meio de propósito, deixar a gente esperar esse tempo todo, e todo mundo acabou ficando frustrado ali. Mas enfim, a companhia aérea pediu pra gente aguardar que eles iam resolver a nossa situação, e nos enviaram para um hotel próximo do aeroporto, com todas as despesas pagas, obviamente, era o mínimo, né? E que no outro dia eles tentariam nos colocar no próximo avião, deixando sempre claro que, indiferente de qualquer situação, precisava do ok do comandante. Então a gente foi para um hotel numa aflição, ficamos lá e até o outro dia. No outro dia a gente estava cedinho no aeroporto de novo, esperando para ver o que ia acontecer. E graças a Deus, nesse outro dia, a gente também teve que esperar o piloto chegar, a equipe de comissários, o piloto chegar, e um outro gerente que estava nesse segundo dia foi conversar com o piloto. O piloto foi muito legal, o piloto e a chefe de cabine foram muito legais, pediram para conhecer a Meg, foram onde a gente estava, pediram para olhar, fizeram as recomendações que são de praxe, né, que a gente já esperava que eles fizessem, sobre manter a caixinha fechada, mas deixaram bem claro, pode abrir para colocar comida, colocar água, não tem problema, é só cuidar para que ela não saia. Pediram se a gente tinha uma coleirinha para levar junto com ela, para, em algum caso de necessidade, colocar a coleirinha nela. E que qualquer problema a gente podia chamar eles, que estava tudo certo, mas que não tinha problema nenhum de levar a Meg na cabine do avião. Então, graças a Deus, no outro dia a gente conseguiu seguir viagem, mas foi muito, muito frustrante, foi muito cansativo e estressante, né? Porque a gente programou há muito tempo antes, a gente entrou com liminar judicial para conseguir essa viagem. A gente tinha toda a documentação certinha, não era para dar problema nenhum. E inclusive o pessoal, os gerentes da companhia aérea conversando com a gente, falaram que nunca mais tinha acontecido isso depois do caso do Alfredo, que a gente conheceu todo mundo, né? E que nunca mais tinha acontecido isso, que os pilotos estavam bem mais conscientes em relação a isso, bem mais abertos em relação ao transporte de pets não convencionais, como eles consideram, né, os coelhos, e que foi uma surpresa para todo mundo ter acontecido isso, dele ter impedido a gente de embarcar, porque não tem acontecido mais, faz muito tempo que não tem acontecido. E conforme a gente comentou antes ali,
O voo, a liminar judicial que nós tínhamos, né, ela tinha validade para o voo até a nossa primeira conexão, certo? Quando nós chegássemos na primeira conexão, por mais que fosse a mesma companhia aérea, nós dependeríamos de uma anuência, de uma autorização também do piloto que faria o nosso voo final, nosso trecho final de viagem. Chegamos na conexão, a conexão ela foi em Frankfurt, um dos maiores aeroportos do mundo. Andamos bastante, não vou falar que não, andamos muito para poder chegar no guichê. Fizemos todos os passos de imigração, tudo certinho, verificaram a nossa documentação novamente. Camila passou no raio-x com a Meg. Vai ter um videozinho aqui explicando sobre como foi o raio-x também, tá? Pra gente não se esticar tanto nesse vídeo. E seguimos viagem. Chegamos no guichê, nos identificamos, aguardamos o check-in, embarcamos e chegamos em Malta. Ou seja, o nosso voo quase não deu certo pela infelicidade de pegar um piloto que não tinha empatia com o próximo. Ele se achou superior a todos. E agradecemos a toda a equipe que nos deu um respaldo sobre esse assunto e o que poderia acontecer. Chegando em Malta, nós havíamos feito de maneira antecipada um informativo, conforme manda o governo maltês, sobre a chegada da Meg aqui em Malta, porque a gente precisava informar a chegada de um pet. Acreditávamos que teria alguém nos aguardando para poder verificar a documentação, tudo certinho, mas isso não aconteceu, tá? Mas informo que aqui, pelo menos aqui em Malta, tudo que a gente tem visto até o momento, pós-chegada da viagem, tem feito um diferencial total, não só na nossa vida, mas na vida da Meg, em questão de tratamento, conhecimento e cuidados com os coelhos. E para finalizar, nós comentamos aqui sobre por que isso pode acontecer, né? Que isso pode acontecer, infelizmente, a gente depende mesmo do piloto, do ok do piloto, e como resolver. Como a gente sabe, para viajar com o coelho na cabine, infelizmente a gente ainda precisa de liminar judicial, porque não está aprovado, não está liberado, então a gente precisa mesmo de liminar judicial. O nosso voo foi num domingo, então ainda foi um dia mais complicado, né? E o que a gente fez? Primeira coisa, deu errado, a gente entrou em contato com os advogados que tinham feito a nossa liminar judicial. E prontamente, eles estavam de plantão, nos acompanhando desde que a gente saiu de casa. Prontamente eles já entraram em contato com a companhia aérea e aí eles negociando com os advogados da companhia aérea, a gente ali negociando com os gerentes da companhia aérea, foi que a gente resolveu. Mas por mais que o pessoal da companhia aérea tivesse frustrado, assim como a gente estivesse tentando ajudar, de toda forma foi muito importante a questão dos advogados estarem junto com a gente o tempo inteiro, porque eles que tinham emitido a liminar, né, aqueles que entraram com o pedido da liminar, então estavam por dentro de toda a história e foi muito importante esse respaldo que eles ficaram nos dando todo o tempo ali, desde que as coisas começaram a dar errado, até que a gente chegasse no nosso destino, eles que ajudaram a gente bastante. Então é bem importante ver com quem que você faz. A gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Dr. Leandro, ele é bem conhecido nessa questão, foi ele também que tratou do caso do coelho Alfredo, e a gente indica muito porque é ele que faz toda a questão dos coelhos, praticamente de todos os coelhos que viajam, é ele que entra com os pedidos de liminar, ele e a equipe dele, a doutora Mônica também, que foi a que nos atendeu, e a gente vai colocar aqui embaixo porque quem precisar pode entrar em contato com eles, são muito acessíveis, um tratamento diferenciado e dá certo, e precisando eles estão ali para dar todo o apoio pra gente, não só na questão legal, mas ali na hora do desespero e tudo, eles estão do lado da gente, instruindo como que a gente precisa fazer e precisa agir para não fazer nada que possa comprometer ainda mais, né, a situação, e resolver tudo o mais rápido possível. E se serve como dica, você vai viajar com o seu coelhinho, mantenha calma. Por mais desolador ou mais problemático que seja o cenário, não haja de maneira truculenta. Não tente impor algo
é que não depende de você. A nossa história ela só obteve mais êxito porque desde o primeiro momento nós mantivemos a calma e perguntamos, e agora? O que a gente faz? Né? Mesmo sabendo que nós tínhamos o direito, por ter comprado a passagem e por ter a liminar judicial, nós não exaltamos o nosso tom de voz e não buscamos uma ação truculenta. Nós buscamos resolver de maneira pacífica. Então, tenha calma, vai tudo se resolver e tudo se encaixar. Então era isso, gente. Esse vídeo era para contar como que foi essa experiência ruim, né, pra gente, mas que a gente espera com ele poder ajudar de alguma forma quem tá nessa situação. E a gente vai fazer mais vídeos contando agora, mostrando como que tá sendo a nossa vida aqui em Malta, como que tá sendo a vida da Meg aqui em Malta, porque depois de tanto estresse ela chegou e tá muito bem, graças a Deus, acho que tá gostando muito daqui, tá muito feliz, e a gente vai fazer vídeos contando a nossa história aqui para vocês acompanharem. Muito obrigada por quem está nos acompanhando até aqui, desculpem a demora porque tinha muita gente pedindo esse vídeo e a gente não estava conseguindo gravar, mas obrigada por nos acompanharem, e qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa ajudar nesse processo, manda aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo da melhor forma possível que a gente puder. Até mais! Tchau!